Qual que é a situação do Brasil hoje com o Bolsonaro? Fala aí. Como é que tá a situação da BR? A situação é que tá uma benção. Não. Vilhena Porto Velho nunca teve um tapete. Mentira. Falta uns 10% pra terminar ela. Então o Bolsonaro tá fazendo alguma coisa, então? Alguma não, tá fazendo tudo. Ixi, Maria, viu? Rapaz, Bolsonaro é o seguinte, foi Deus que mandou Bolsonaro pra nós. Tá? E não tem esse negócio de mimimi, não. O homem vai lá e faz acontecer mesmo. E não tem conversa. Então. Carreteiro lá que veio lá de Rondônia, tá aqui em Pirapora. Aquela rodovia transamazônica lá que era uma semana para poder andar 2, 3 quilômetros, acabou. Agora já vai começar a jogar o tapetão preto em cima. Aí é Bolsonaro, coisa que rapaz. Jamais alguém no mundo achou que ia sair o asfalto lá. E Bolsonaro tá fazendo. E aperta no vermelho que tá bom. É, meu parceiro, não é só você que tá feliz com o governo Bolsonaro, não. Todos nós, os brasileiros de bem, os patriotas, estamos. E nesse vídeo eu vou mostrar alguns dos grandes feitos que o Bolsonaro tem feito em menos de um ano. Não vai dar para mostrar todos, porque senão ia ficar um vídeo infinito. Não ia ter tempo suficiente para mostrar tantas coisas boas que o governo tem feito. Mas vou mostrar algumas delas, as principais, e vamos lá pela primeira. Após zerar impostos de produtos no combate ao câncer e AIDS, mais de 500 itens de saúde e outros do Ministério da Economia zeram imposto de importação de mais de 147 produtos sem similar produzidos no Brasil e relacionados à indústria da informática e telecomunicações e também dos videogames. O governo Bolsonaro cumprindo uma de suas promessas de campanha, que era não criar impostos e reduzir o máximo que pudesse. E assim tem feito. Segundo, Em Frente Brasil, programa do nosso governo apresentando grandes resultados em apenas 30 dias. Os 5 municípios onde a ação foi implementada registraram queda de 53% dos homicídios no mês de setembro em relação a agosto. O projeto piloto conta com o trabalho conjunto das forças de segurança nas esferas federais, estaduais e municipais. O combate ao crime está sendo efetivo, assim como nós esperávamos do nosso presidente, do capitão Bolsonaro. Impor contra a criminalidade e assim salvar vidas. Muitas pessoas estão deixando de morrer no Brasil graças ao excelente trabalho que o governo Bolsonaro, junto com o ministro Sérgio Moro, tem feito para o nosso país. O Brasil teve mais de 22% de diminuição nas mortes violentas nos primeiros 7 meses de 2019, comparação com o mesmo período de 2018. São mais de 7.100 pessoas que deixaram de morrer no Brasil. Isso é porque o Bolsonaro é presidente há apenas 9 meses. Imagina daqui a 2 ou 3 anos como vai ter melhorado. Serão milhões de brasileiros gravando vídeos, assim como esse nosso parceiro de Vilhena, Porto Velho, fez, em gratidão, alegria e o orgulho de ser brasileiro, sendo resgatado por um patriota, um homem, como ele falou, foi Deus que mandou para o Brasil. E agora vamos para a educação. Lançamento de projeto de ensino de educação financeira para crianças, usando personagens infantis e mais bolsas de pesquisas em áreas úteis com retorno à sociedade sem aumentar impostos. Isso que é o mais importante. E agora o programa na área da saúde. Quando Bolsonaro disse que não iria ficar financiando, apoiando a ditadura cubana e os mais médicos cubanos que estavam no Brasil saíram, foram uma chuva de críticas a ele, pancadas da mídia, da esquerda. O pessoal saiu matando em cima dele, dizendo que muita gente ia morrer nas filas dos hospitais. E aí ele foi e lançou o programa Médicos pelo Brasil. São 18 mil vagas anunciadas com salário de até 31 mil reais. Isso tudo para atender a população sem aumentar impostos. Dinheiro que surgiu como? No combate à corrupção
e parando de roubar o Brasil, parando de petralhar o Brasil. O governo vem fazendo excelentes transformações sem criar dificuldades, criando facilidades para o povo brasileiro e sem tomar o nosso dinheiro. O Ministério do Desenvolvimento Regional entregou esta semana mais de 1.500 moradias do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul. Neste ano, o governo Bolsonaro liberou quase 200 milhões de reais para o programa no estado. Já foram 30 mil entregas e quase 11 mil novas contratações de empregos. E no Brasil inteiro, o Bolsonaro liberou 500 milhões para o Minha Casa Minha Vida. Programa do qual muita gente falava que ele ia acabar. E agora, quem realmente está criando moradias, incentivando isso para o Brasil, é o Bolsonaro. Diferente do PT, que diziam ter criado esse programa e não fizeram nem a metade do que o Bolsonaro está fazendo em menos de um ano. Colégios militares, que ele tanto falou na campanha, a forma de educar as crianças com disciplina, hierarquia, bons costumes, sem essa palhaçada que tinha na escola. Bolsonaro tem um projeto para se criar até 2023 216 colégios militares pelo Brasil. São 54 colégios militares ao ano. E estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Ceará, Pará, Tocantins, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá já foram criados colégios militares, escolas cívico-militares para o bem da nossa juventude, para as crianças e adolescentes irem bem encaminhados para um futuro e assim trabalhar pelo Brasil lá na frente. Se as crianças é o futuro do Brasil, então tem que tratar a educação básica. E nada melhor do que a escola militar para dar uma boa educação, ensinar patriotismo, a importância que se tem em participar das políticas públicas e lutar pelo nosso país. E assim o Bolsonaro tem feito mais uma excelente obra que está se cumprindo, mais uma promessa de campanha se cumprindo para o nosso povo. E aí a petralhada treme, né? Aí a petralhada se rói, se corrói, quer morrer de tanta raiva. Medida provisória 885, que agiliza a venda de bens apreendidos de tráfico de drogas e permite o uso dos recursos no combate ao crime organizado. Aprovada na Câmara com obstrução do PSOL, sempre o PSOL. Vitória do Brasil, derrota do crime. Essa medida provisória 885, ela tem em lucro para o Brasil 100 milhões de reais ao ano, só vendendo bens apreendidos do tráfico. Dinheiro que será investido no combate ao crime organizado. E o Brasil melhorará esses índices e muito nos próximos meses, tá? E nos próximos anos nem se fala. Em 2022, o Brasil será um país totalmente diferente do que foi em 2018, quando a esquerda entregou ele para um verdadeiro patriota. Ao longo dos primeiros 7 meses de 2019, a movimentação com turismo foi de mais de 136 bilhões de reais. Isso mesmo, são bilhões de reais, o melhor resultado dos últimos 4 anos. Só em julho foram gerados mais de 25 mil empregos em relação ao mesmo período de 2018. Fonte CNC. O Brasil pode ir muito mais longe desenvolvendo a noção da importância do envolvimento social com a preservação ambiental. E olha que tanto atacam o Bolsonaro por preservação ambiental. Quem realmente está fazendo o Brasil crescer e preservando o meio ambiente é quem mais é atacado, que é o Bolsonaro. Empregos e economia. As vendas de carros novos no Brasil subiram mais de 10% em setembro, comparando-se com o mesmo mês de 2018. De janeiro a setembro de 2019 foram vendidos 2.029.590 veículos, ou seja, 9,9% a mais do que o ano de 2018. Claro que ainda é um índice muito baixo em vista do que se precisa, mas irá melhorar muito o país. Isso já cria muitos empregos, já começa a ganhar a confiança dos grandes investidores
para investir no nosso país e nos ajudar a sair desta crise, desse desemprego que ainda é alto. Decreto assinado simplifica a entrada de bancos estrangeiros no Brasil. Ampliação da concorrência ajuda a redução de taxa de juros e recuperação da economia. No Brasil, a gente sempre viveu o monopólio dos bancos. São cerca de 6 bancos, 7 por aí, que dominam o Brasil. Ou você cai em um ou cai em outro. E agora, com esse decreto, facilitará a entrada de novos bancos estrangeiros. Com isso, redução de juros, onde em financiamentos você financia um carro e paga 2, às vezes até 3, ajudará muito cada um de nós, inclusive essa petralhada que tanto ataca e critica o Bolsonaro injustamente. O trabalho na reconstituição das rodovias federais, possibilitando maior segurança e trafegabilidade aos motoristas, segue em ritmo acelerado, como a BR-222 do Ceará, BR-101 Sergipe, BR-285 de Santa Catarina, BR-230 Paraná e outras. É mais uma vez o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, mandando ver no Brasil. E com poucos recursos. Vamos lembrar que o Brasil ainda se recupera do maior roubo da história que o PT e seus aliados fizeram, nos causaram. Então, esse governo ele tem retirado água da rocha, literalmente. Tem trabalhado como jamais um governo trabalhou no Brasil. Então temos que compartilhar as coisas boas que têm acontecido. Porque se você não divulgar isso, se eu não divulgar isso, não vai ser a Globo que vai. Pesquisa do SPC Brasil CNDL mostra que cresceu a intenção de micro e pequenos empresários brasileiros de investir nos próximos meses. Mais um sinal da confiança dos investidores na recuperação da economia. Vamos lembrar que isso aconteceu também por causa da medida provisória da liberdade econômica, no qual ela tirou boa parte das dificuldades que se tinham de criar uma micro e pequena empresa no Brasil. Se facilitou muito a criação das micro e pequenas empresas e com isso os investidores se animaram. Aquele pequeno comerciante começou a ter esperança em fazer o seu comércio crescer e com isso gerar mais emprego e ajudar a sociedade no geral. Foi alcançada a meta de privatizações e concessões no Brasil. Foram quase 100 bilhões de reais arrecadados com privatizações estatais inúteis que serviam apenas para cabides de emprego e conchavos políticos, onde eles faziam a governabilidade trocando cargos e assaltando o nosso país. Com o ministro da Economia Paulo Guedes, um homem de coragem que junto com o Bolsonaro tem colocado a cara a tapa, enfrentado a oposição e feito o melhor para cada um de nós brasileiros. Lançamento da campanha para aprovação do pacote anticrime pelo Congresso Nacional. Caso aprovado, o ambiente favorável aumenta em todos os sentidos em nosso território. Lembrando que o TSU já proibiu a campanha do pacote anticrime a pedido da petralhada, né? Eles não podem ver o Brasil indo adiante que já vão querer atrapalhar. Não importa, o único objetivo deles é o poder, a sede pelo poder, tudo pelo poder e dane-se o povo. Com isso, já entraram com a ação no TSU que emitiu uma liminar proibindo a propaganda do pacote anticrime. Mas nós estamos aqui para falar disso e juntos apoiar essa medida tão importante para o combate ao crime organizado. Governo Bolsonaro exibe recordes em volume de drogas apreendidas. 8 fases da Operação Lava Jato esse ano, a redução da criminalidade. Mas apesar disso, os apocalípticos e desinformantes insistem em dizer que a Lava Jato acabou. A maior apreensão de drogas, cocaína, principalmente dos últimos anos. O Brasil tem dado certo. O Brasil está no caminho do tão sonhado desenvolvimento, combatendo o erro em todas as áreas, principalmente no crime e no tráfico de drogas, que é um prejuízo gigantesco para o crime organizado. Sancionada a lei esperada pelo setor de telecomunicações no que diz respeito à autorização de concessão para autorização, flexibilidade, dispensa a realização de concorrência pública e maior investimento das empresas em infraestrutura de banda larga.
informação e qualidade de serviço ao cidadão. Mais uma lei que dessa vez não foi mérito 100% do Bolsonaro, mas do Senado Federal principalmente, que aprovou essa lei. O Bolsonaro sancionou. Com isso, levará banda larga, internet de qualidade para as regiões do Brasil que não tem. Mais pessoas terão acesso à informação para sair da manipulação dessa mídia nojenta que só fica inventando mentiras e sobrevive através da desgraça. Porque o governo não pode cometer um erro. Dá um espirro, se o Bolsonaro espirrar, eles já estão noticiando besteiras. Então, mais uma iniciativa do Bolsonaro em não fazer veto nenhum a essa lei. Está de parabéns o nosso capitão. O sistema de transporte marítimos não para de crescer. A criação de empregos, o barateamento dos produtos e economia ao investidor com a utilização de navios de carga, algo muito mais viável que o transporte rodoviário, trazem benefícios ao cidadão. É questão de tempo até a economia estabilizar, mas e os reflexos acompanharem. Afinal, foram décadas de destruição, estamos apenas entrando no 10º mês. Isso quer dizer menos de um ano e já foi feito isso que eu falei e muito mais. O Brasil está indo cada dia melhor. Queda no desemprego, investimentos em áreas que nunca foram nem faladas pela mídia. E isso você não vê os grandes meios de comunicação falando, mas você vê eles falando em entrevistas e trechos do Bolsonaro sem importância nenhuma, só noticiando bobeiras. Então vamos compartilhar esse vídeo, vamos mostrar ao povo brasileiro que somos patriotas e que não somos manipulados pela essa imprensa vermelha que quer ver o mal do Brasil. Até porque nos governos anteriores parecia que era tudo perfeito, eles não cometiam erro, eles eram maravilhosos. Por quê? Porque davam dinheiro para essa gente, dinheiro para esse povo que sem pudor algum destruía, estuprava o nosso Brasil. E o Bolsonaro tem feito essas coisas, citei algumas aqui, mas foram muito mais. Em breve estarei fazendo outros vídeos mostrando as coisas maravilhosas que têm acontecido no Brasil. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Mostre para todo mundo o que o seu presidente, o meu presidente, o nosso capitão tem feito. E vamos juntos nessa guerra de informação vencer essa mídia corrompida e vendida. Até a próxima!